Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco. Mais um dia de fórum da Fintrax. Lembrando aí para os novos entrantes, quem é a Fintrax? A Fintrax é uma ferramenta completa de planejamento financeiro e padrão de vida. Fizemos uma operação com consórcio comparando com financiamento, consórcio comparando com investimentos, para poder fazer uma apresentação mais aglutinada, concreta para o cliente na decisão de compra de consórcio ou fazer financiamento ao longo do tempo. Tudo que foi desenvolvido com as ideias e metodologias de profissionais do mercado e mais a parte das operadoras de consórcio que a gente trouxe também para a plataforma. Que a gente tem uma boa apresentação. A ideia hoje realmente é trazer aqui para o grupo um pouquinho do que nós evoluímos nesses últimos meses. Muitos já conhecem a ferramenta, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a evolução que nós tivemos aí e toda a implementação na parte de consórcios. O que eu vou mostrar para vocês, né? A gente vem estudando consórcio já há algum tempo e, assim, a gente buscou uma forma de permitir vocês mostrarem para o cliente de maneira bem didática e bem embasada se o consórcio é ou não melhor, por exemplo, do que uma tabela saque, se o consórcio de uma administradora é melhor ou não que da outra, é melhor fazer um consórcio ou continuar pagando aluguel, tá? Ou é melhor fazer o consórcio ou é melhor eu comprar à vista o apartamento? Então, assim, o sistema ele te dá uma série de facilidades para você fazer esse tipo de apresentação. Vocês vão perceber que você faz isso gastando pouco tempo e consegue interagir com o cliente e entregar um material bem bacana para ele, tá? Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que a gente compara o consórcio. Eu peguei aqui um consórcio Itaú com uma tabela saque. Vou entrar aqui, ó. A gente vem partiu da ideia, e aí baseado no que a gente viu que acontece, porque assim, você tem várias maneiras de calcular consórcio. Às vezes é uma planilha, às vezes é um sistema, mas você tem que acessar lugares diferentes para fazer isso. A gente está colocando isso tudo num único lugar, tá? Por enquanto, a gente já tem aqui 4 administradores: CNP, Embracon, Itaú, Mafra e Porto. Na hora que eu vou simular um consórcio, eu venho aqui, escolho qual que é a administradora, vou dizer se é pessoa física ou jurídica, vou botar o valor do crédito, quantas parcelas, a taxa de administração, o fundo de reserva, o seguro, qual o percentual de lance próprio, de recurso próprio, qual o percentual de lance embutido e qual é a previsão de contemplação, qual é a parcela. Quando você imputa esses dados, ele já vai automaticamente fazer os cálculos para você aqui. Qualquer coisa que eu alterar aqui, ele já altera na hora. Ele já corrige na hora. Tá? Posso vir aqui e conseguir uma taxa melhor. Altera aqui, ele já vai calcular. Bom, esse é o primeiro passo. Eu estou analisando um determinado consórcio. O primeiro passo, eu vim aqui imputar esse consórcio no sistema. Segundo passo, poxa, esse cliente ele está ali com uma opção de fazer o financiamento pela tabela saque. O que eu tenho que fazer? Aqui eu já fiz antecipadamente, tá? Depois que eu simulo o consórcio, eu consigo incluir ele na comparação. Depois eu vou fazer um novo e vou mostrar para vocês como é que é. E aí eu vou vir aqui para comparação. Aqui na comparação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o sistema qual que é essa opção de tabela saque que o cliente tem. Então, eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó, revisão de dados, e vou incluir aqui a tabela saque. Como é que eu incluo isso? Eu adiciono aqui uma linha e vou informar 3 dados: o saldo devedor, a quantidade de parcelas e a taxa. Tá? Esse aqui eu não precisei informar. Por quê? Porque quando eu estava aqui, ó, no consórcio, eu vim aqui, fiz a simulação, no final eu cliquei para ele incluir na comparação. Então, ele já alimentou aqui automaticamente todos os dados que eu preciso. Ó, quantas parcelas iniciais e qual o valor, qual é o valor do lance, do lance próprio, né, com recursos próprios, e quando ele vai acontecer, e depois do lance, qual é o novo valor das parcelas. Então, ele já alimenta essas informações, inclusive bota aqui algumas informações adicionais. Bom,
Uma coisa que quando você faz isso, você tem que complementar é quando será o primeiro reajuste do INCC e qual é o percentual que você vai considerar nessa análise, tá? Feito isso, o que que você faz? Aqui na comparação, eu tenho que dizer o que que eu estou sugerindo para o cliente. Ah, eu estou sugerindo fazer o consórcio do Itaú. Qual é a outra opção que ele tem? Ah, ele pode. A outra opção é uma tabela saque. Então, o que que o sistema vai fazer? Ele vai analisar em termos de fluxo de caixa, e aqui tem uma coisa muito importante em relação ao que isso aqui faz e permite você conscientizar o cliente. Porque, assim, a taxa de juro, a taxa de administração, ela é uma taxa de juros simples. A taxa da tabela SAC é uma taxa de juros compostos. Você comparar esse tipo de taxa e na taxa de administração não está o INCC. Embora eu saiba que isso é uma prática, esse tipo de comparação, matematicamente, ele não é correto. Porque são coisas diferentes. Está comparando laranja com banana. Tá? O que o sistema faz aqui é o seguinte: não importa se é o tipo de taxa que é o financiamento, não importa como aquela administradora calcula as parcelas, como que ela trata a questão do lance embutido, não importa. O que importa aqui é o fluxo de caixa de pagamento. Então, o que que o sistema faz? Ele projeta, baseado no que eu informei aqui, ó, ele vai projetar todos os pagamentos que vão ocorrer do consórcio e da tabela saque, tá? Mês a mês, ano a ano, até o final. Até o final ele vai fazer o cálculo, automático. E o que que ele vai fazer para saber se A é melhor que B? Ele vai olhar o seguinte, ó, no mês 1, eu vou pagar 3.962 do consórcio e 11.000 do financiamento, porque aqui tem os 20% da entrada, tá? Então, eu paguei a mais 114. Se eu fizer o financiamento, eu vou pagar mais 114. Então, de certa forma, se eu fizer por aqui, eu economizei 114 mil nesse primeiro mês. Aí o que que o sistema faz? Aplica esse dinheiro. No mês 2, ele vai fazer a mesma coisa. Quanto que eu vou pagar aqui, quanto eu vou pagar aqui. Eu vou pagar mais ou menos? Vou pagar menos. Então, eu vou guardando dinheiro, ó. Guardando. Quando chega o lance do consórcio, aqui vou dar o lance. 12 meses depois, vou dar o lance. Aí já o consórcio aqui, o meu desembolso foi maior. Porque aqui na tabela saque eu vou pagar 6.400, aqui eu vou pagar 243. E aí o que que o sistema faz? Vem aqui naquele dinheiro que ele foi guardando e aplicando e pega a parte daqui e pega, entre aspas, o que falta emprestado, tá? E continua fazendo isso até o final. Então, sobrou dinheiro, eu guardo, faltou dinheiro, eu pego. Se eu não tenho saldo, é como se eu pegasse emprestado, ou é como se eu pegasse de uma aplicação que eu tenho do meu dinheiro. O dinheiro que eu tenho aplicado, eu vou lá e pego ele para pagar o que eu tenho que pagar. Tá? No final, aqui ele vai me dar um saldo. Repara aqui, olha que interessante, ó. No início aqui, ó, o consórcio foi melhor. Por quê? Porque teve um desembolso aqui dos 20% da tabela saque. Quando eu dei o lance, ele ficou pior durante um momento. Mas à medida que foi passando o tempo, esse saldo foi zerando e passou a ser positivo de novo. Quando chega lá na frente, eu não sei se vocês recebem esse tipo de questionamento, chega uma hora que, porque a parcela do consórcio ela vai sendo reajustada pelo INCC, ela acaba ficando maior do que a parcela do tabela saque, que decresce. Mas não tem problema, a partir desse momento aqui eu volto a pegar aquela reserva que eu fui fazendo com as economias que eu fiz antes. E no final aqui eu tenho um saldo. Esse saldo aqui é exatamente a economia ou a perda que você tem com a estratégia. Então, e aqui no início você tem um gráfico, ó. O consórcio do Itaú, ó, eu tenho aqui o fluxo dele, resumido ano a ano. Tenho a tabela saque. Você pode ver aqui, ó, que num dado momento realmente a tabela saque fica menor. Mas o que que importa? Não é que se ela fica menor ou maior, não é a taxa de juros. É o que de fato isso aqui gera de economia ou perda. Nesse exemplo aqui, ó, gerou uma economia de 78 mil. Então você imagina você explicar isso para um cliente, né? Ele está querendo fazer uma tabela saque e você trouxe uma opção de consórcio.
né? No final, ele vai ter uma economia de 78 mil, nesse exemplo aqui, tá? Então, assim, isso é uma maneira de embasar que, nesse caso, o consórcio é melhor do que a tabela saque. Outra coisa, você também pode mostrar para o cliente, e aí eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. De repente, você pode avaliar duas administradoras diferentes, né? Como é que você faz isso aqui? E aí você mostrar para o cliente, né? Olha, eu tenho a opção do Itaú, eu analisei duas administradoras, né? E vou te mostrar aqui. Primeiro, você está vendo aqui que o Itaú já é melhor o consórcio do Itaú é melhor do que o financiamento da tabela saque, né? Mas, e aí, pessoal, isso eu não fiz previamente, que eu vou mostrar para vocês como que faz aqui, tá? Olha, eu vim aqui, imputei o consórcio do Itaú, lancei todos os dados, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero dar uma segunda opção para o cliente. O que eu faço? Eu não preciso, eu poderia vir aqui e adicionar e digitar tudo de novo, mas o que eu posso fazer? Eu posso duplicar aquele primeiro que eu fiz. Então, ó, eu vou duplicar aqui, ó. Ó, aqui embaixo ele apareceu de novo, ó. E aqui eu vou trocar. Olha que interessante. Se você tivesse fazendo isso numa planilha Excel, você provavelmente ia ter que imputar tudo de novo. Então, repara o seguinte, ó, eu dupliquei. Nesse primeiro momento, eu tenho os dois iguais, as duas opções iguais. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou alterar para CNP. Ó, os dados foram mantidos aqui. E o CNP, em vez de 20, é 18. Então, ó, viu que rapidamente eu já tenho duas opções para o cliente, o Itaú e o CNP. Tá? E eu vou incluir, aí aqui que esse passo eu não mostrei no início, quando eu incluo um financiamento aqui, um consórcio, eu posso incluir ele na comparação. Eu uso esse atalho aqui, ó. Vou incluir. Ó, e aí ele já me abre a tela aqui, ó. Ele já preencheu aqui tudo para mim, automaticamente, ó. Tudo que eu tenho que informar já está preenchido. Eu só tenho que complementar com o INCC. Que isso não foi previamente lançado ali na simulação, porque não precisa no cálculo. Então, eu botei todos 5% aqui, tá? Bom, feito isso, eu vou voltar aqui, ó, e olha que interessante. Comparação. Né? Ainda está aqui, ó, o consórcio do Itaú e a tabela saque. Só lembrando que o consórcio do Itaú, ele me dá uma economia de 78 mil. Vamos ver agora o CNP? Eu vou vir aqui e vou trocar. Ó. Ó, ele já apareceu aqui, eu vou trocar. Ó, ele já recalculou aqui, ó. Quanto que é a economia agora? 137 mil. Então, assim, imagina você conversando com o cliente e fazendo essa dinâmica. Cliente, olha, eu sei que você tem essa opção da tabela saque, eu imputei aqui exatamente os dados que você me passou. Mas eu fiz duas cotações de consórcio. A primeira é do Itaú. Veja aqui que se a gente for por esse caminho, você já vai ter uma economia de 78 mil. E, pessoal, assim, ó, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Isso aqui, no final, você pode entregar para o cliente. E você pode dizer para ele assim, olha, você pode pegar o melhor matemático do mundo para checar esse cálculo aqui. Você não vai achar um centavo de diferença. Tá? Esse cálculo é exato. E ele trata todas as diferenças de cálculo de administradora, todas as nuances de tabela saque. Ele é um cálculo extremamente preciso. E se ele te disser aqui que você tem uma economia, você vai ter uma economia. A minha dúvida, Pureza, vamos lá, eu sou assessor, tá? E no meu caso, quando eu cogito essas possibilidades com o cliente, normalmente é para uma aquisição de um prazo mais longo, então, digamos, 24 meses. Então, ele não vai desembolsar agora no financiamento imobiliário, mas ele pode entrar agora no consórcio. Eu consigo fazer essa diferença de projeção entre, digamos, hoje ele manter o valor investido para desembolsar no financiamento daqui a X tempo e a partir daí ter os juros normal do financiamento e ele hoje já começar com a parcela do consórcio para que lá na frente também ele dê o lance, pegue a carta e passe a adquirir o imóvel. Eu consigo fazer essa diferença de início de prazo entre as duas simulações? Consegue, porque você pode dizer que uma delas não vai começar agora.
tem uma opção aqui, ó, financiamentos irá ocorrer no futuro. Se você usar essa opção, um deles vai começar lá na frente. E no final, lembra, isso é o legal dessa forma de comparar. Porque no final ele está comparando dois fluxos de caixa, do ponto de vista de investimento. Ok? Ótimo. E aí ele considera que o valor fica, por exemplo, se eu tiver uma poupança, eu vou fazendo a poupança para chegar lá na hora e dar entrada no imóvel através do financiamento, correto? Exatamente. Vamos lá. Então, assim, ó, pessoal, aqui, ó, você vê. Então, você consegue mostrar para o cliente que você já fez, o Itaú já é melhor, mas você fez uma segunda cotação e ele tem uma segunda opção que, em vez de 70 mil, ele vai economizar 137 mil. Tá? Então, assim, e repara que essa é uma dinâmica que você faz bem rápido. O esforço de input de dados é baixo. Né? Então, assim, é uma maneira de trabalhar que você consegue ter escala. Porque você não precisa usar um monte de planilha, você não precisa dar print em tela. Como é que você vai mandar isso para o cliente? E aí vem uma coisa legal, que é o relatório. Primeira coisa do relatório, tá? Esse é um sistema white label. Então, essa capa que você está vendo aqui do relatório, você pode configurar. Tá? Eu posso mudar essa capa aqui. Você pode ter mais de uma capa. O cliente vai comprar uma casa na praia, você pode ter uma capa que é uma casa na praia. Ele vai comprar apartamento, você pode ter uma capa que é um apartamento. Então, assim, você consegue entregar um material extremamente personalizado, gastando pouco tempo. É claro que existe um tempo de treinamento e estudo da ferramenta, como é que você utiliza para você ganhar fluência. Existe um tempo de deixar isso tudo pré-parametrizado e organizado, mas quando isso está pronto e você ganhou fluência, você faz isso aqui muito rápido. Tá? E você muda na frente do cliente, se for o caso. Se ele mudar o valor, você vai ali, muda rapidinho e vai recalcular tudo automático. E o relatório já está pronto. Não são duas coisas separadas. Eu não tenho que fazer num lugar, dar um print e montar um PowerPoint. É uma coisa está ligada na outra. Né? Você, por exemplo, pode botar aqui a fotinha do cliente no relatório. Né? Aqui, ó. Aqui já sai um resumo do consórcio que você está colocando lá. Ó. Saiu do Itaú e saiu do CNP, para eles terem as duas opções que você cotou. E embaixo vai vir a comparação. Como eu falei, ele pode entregar isso aqui para o melhor matemático do mundo que ele não vai achar um centavo de diferença. E isso aqui, matemática, em termos de matemática financeira, é incontestável. Tá? E como eu falei, trata todos os casos possíveis de diferenças de taxa, se vai ter redução de parcela ou não, se o lance vai ser maior ou menor, não importa. Esse cálculo aqui, ele trata todas as variações que você pode fazer. E vai te dar uma informação exata se aquilo é melhor ou não é melhor. Esse material, ele é flexível, você pode mudar as páginas, mudar a ordem, incluir... Por exemplo, se você, na hora que está fazendo o trabalho, tá? Você levantou as informações patrimoniais do cliente, você pode vir aqui e colocar isso no relatório. Vou adicionar um gráfico aqui, ó. Vou voltar lá, você vai ver que vai ter mais uma informação que você pode entregar para o cliente. Organizado. Então, assim, é bastante flexível. Pessoal, primeiro exemplo tá feito. Eu vou agora falar o segundo caso. Se alguém... Aí seria o momento aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. Pureza, a dúvida é a seguinte, né? O consórcio, as parcelas e o valor que a pessoa vai receber é atualizado pelo INCC, né? Os Isso. juros é um valor fixo e o que a pessoa recebe também é um valor fixo, né? Como que isso é considerado na ferramenta? Essa variação, se o INCC der 20%, isso influencia ali no cálculo? Então, quando você lança o consórcio, aqui, ó, você coloca a taxa anual do INCC. Aqui ele não vai, aqui você vai botar uma taxa média. Ok. E ele vai aplicar isso automaticamente aqui, ó. Se você reparar aqui, ó, as parcelas elas vão reajustando. Ó, 2.752, 2.889. É lá o reajuste automático. Isso. Se a dúvida do prazo aí do consórcio pode ser diferente do prazo estipulado para o financiamento, né? Pode, Porque pode. normalmente a gente fala de um financiamento mais estendido, né? 30, 35 anos, e aí o consórcio a gente trabalha com um máximo ali de 200 meses. Ok, ó, vou fazer aqui para você ver, ó. Vamos olhar o gráfico como é que ele tá? Ó, olha como é que ele tá agora. Eles estão acabando juntos, né? Vou alterar o consórcio para o financiamento para 240, um exemplo.
Ele já vai recalcular ali, ó. Viu? Ó. Beleza. Então, você pode, sim, colocar... até uma coisa que eu não tinha pensado, aí você pode comparar duas tabelas SAC, você pode comparar com prazos diferentes. Bom dia, pessoal. Alexandre, então você falou que dá para comparar o financiamento também. Se acaso ele falar, não, você consegue jogar ali o Itaú, o Bradesco, dá para ver também quanto que ele pagaria no financiamento. Qual que seria melhor se fosse financiar? Isso, porque se você... É assim, ó, se eu, aqui na comparação, como é que ela funciona? Eu venho aqui no item financiamento e coloco várias opções. Eu posso comparar o que for. Por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar o seguinte: é melhor fazer um consórcio ou ficar pagando aluguel? Você consegue fazer aqui do mesmo jeito. Tá, bacana. Porque às vezes o cliente precisa ir para o imóvel agora. Então, esse momento agora vai ser o financiamento. Então, peraí, qual que vai ser melhor? Vou fazer na Caixa, no Bradesco, no Itaú? Isso, você pode. Isso aqui serve também. De novo, ele compara dois fluxos de caixa. Se a gente alimentar aqui corretamente os dados, você vai conseguir comparar. Eu tenho uma pergunta em relação ao valor de entrada do financiamento. Quando ele dá um valor de entrada, esse valor, na hora de comparar, tu aplica como se fosse uma poupança para o consórcio? Ou o que fazem com esse montante de aqui, ó, zero? esse exemplo está com essa questão. Ó, repara aqui, ó, o financiamento aqui. Eu fiz aqui um consórcio, um financiamento equivalente em termos de crédito. Eu consegui comprar o mesmo apartamento. Como eu tenho que dar 20% de entrada aí eu assumi 20% de entrada no financiamento, tá? Então, você vê aqui, ó, aqui está 448 e a entrada está aqui embaixo. Então, por isso que aqui no início, ó, a economia é grande do consórcio. Tá vendo aqui, ó? No primeiro mês eu vou dar a entrada e a primeira parcela. Então, eu economizei... Mas esse valor que 115. deu de entrada, ele é aplicado? Então, tipo assim, esse 15 mil de economia, ele é aplicado tipo uma taxa que tu escolhe, a CDI, como que... É uma taxa que você escolhe aqui, ó. Eu não mostrei essa parte, mas está aqui, ó. Essa taxa, estou usando 10,5 aqui. Mas eu posso alterar. Porque isso aqui tem que ser de acordo com o que o cliente está aplicando, né? Qual é a média, ou no investimento específico ou na média. Tudo bem? Uma pergunta, tudo bom, Pureza? Quando você colocou a taxa de juros lá, você colocou 10,5, você falou, né? Você pode abrir lá, por favor? Posso. A taxa que ele está considerando é 10,5 ou retorno real anual aí, de 4,41? Não, ele considera o 10,5, nessa conta aqui, ele considera o 10,5, por quê? Porque tanto o financiamento quanto o consórcio tem o INCC e o financiamento, a taxa já está embutida a inflação. Então, aqui tem que considerar a taxa nominal. Tá bom. Senão, distorce o cálculo. E uma coisa que seria muito bacana, se você pudesse fazer um cálculo ao vivo aí, colocar uma price, né? Porque a price, ela se nivela muito com o consórcio, né? Ela não tem aumento, você tem a da inflação, se for uma price IPCA, e o consórcio também você não vai ter aumento do valor da parcela. Então, vamos fazer aqui agora, ó. Eu venho aqui, vou colocar aqui um imóvel, vou botar até aqui na descrição, que é a price, mas aqui eu não faço o cálculo da parcela, eu preciso saber o valor da parcela, tá? Vamos supor que fosse 2.500. E eu boto aqui 200 parcelas. Porque aí se você souber o valor aqui da parcela e a quantidade, aí você pode, se você lançar isso aqui, você pode comparar. Pureza, eu vou pedir para a gente interromper um pouquinho aqui as perguntas, né, e dar andamento na apresentação, porque tem alguns itens que nós ainda não conseguimos apresentar. E aí, daqui alguns minutos, a gente abre para perguntas novamente. Pode. Ó, o item 2 aqui, eu ia mostrar para vocês como é que você compara dois consórcios Mas, de certa forma, eu já fiz. Ó. O que eu fiz aqui? Eu lancei o Porto, né, dupliquei e mudei para Itaú e ajustei as taxas. Então, assim, você consegue comparar dois consórcios diferentes. Tá? Da mesma forma que você consegue comparar consórcio com tabela SAC. Agora, o aluguel. Olha, esse aqui é interessante. Ó, o aluguel. Eu tenho uma pessoa que está pagando aluguel. Vale a pena ela fazer um consórcio? Aí, vamos lá. Aí, pessoal, eu lancei aqui, ó. Eu lancei um consórcio, tá? Para ela comprar um apartamento. E lancei aqui, ó,
o aluguel. Tá? Eu limitei aqui em 400 mesmo, mas o aluguel você poderia até botar mais, tá? E também botei o reajuste do aluguel, tá? Considerei aqui um reajuste do aluguel anual de 5%. Então, o que você consegue mostrar aqui, ó? Repara o seguinte, quando é aluguel é interessante, porque no início você está fazendo um investimento para lá na frente ter um retorno. Entendeu? Mas você consegue mostrar aqui quando, inclusive, esse retorno começa. Você lançando lá o consórcio certinho e botando quanto que ele paga de aluguel e botando uma projeção de aumento do aluguel, ele vai projetar aqui de novo os dois fluxos de caixa e vai te mostrar exatamente. Nesse caso, você vai ter um desembolso maior no início, porque tem a questão do lance e tal, mas chega uma hora que a economia, porque aqui, o consórcio acabou aqui, o aluguel continua. Não, é bem rápido. Aí, nesse caso, isso é bem interessante, você consegue definir aqui, você botou aqui 12 meses para ele ser contemplado no consórcio, então ele ficou pagando a parcela do consórcio, o aluguel. Tá vendo aqui, ó? Exatamente esse. Aliás, esse exemplo é por causa dessa questão que você trouxe, tá? Quando eu vou comparar esse caso, eu vou estar pagando os dois ao mesmo tempo. Então você informa aqui para o sistema, olha, até quando você vai pagar os dois? E aí ele coloca isso na conta. Tá? Então, até então a gente estava olhando esses dois parâmetros de comparação, que é a opção A e a opção B, mas tem mais dois parâmetros aqui, ó, que é quando eu tenho essa situação de pagar os dois durante um tempo. Tá? Então, ele informando esse campo, ele já vai tratar aqui no cálculo automaticamente. E o último exemplo aqui, pessoal, é quando eu quero comparar se vale a pena eu comprar à vista. Tá? Então, eu fiz aqui um consórcio, igual a gente fez nos outros. E aqui, ó, eu vou usar essa opção. Ó. Repara que eu não botei uma segunda opção de financiamento, eu estou comparando. Poderia botar, tá? Eu poderia botar a tabela saque, o consórcio e o pagamento à vista. Tudo junto, tá? Mas eu não fiz aqui por questão da gente dar foco nessa parte. Então, eu botei o consórcio e botei o pagamento à vista, ó. O que o sistema faz, tá? Ele entende o seguinte, como é que ele faz essa análise? Ele entende o seguinte, ó, esse dinheiro aqui está guardado. O que é melhor? Eu fazer o consórcio ou pagar à vista? Como é que eu faço essa análise? Se eu deixar esse dinheiro guardado aqui aplicado e for usando ele para pagar o consórcio, sobra dinheiro ou falta? Se sobrar, é melhor. Se faltar, é pior. Então, assim, pessoal, não sei se ficou clara essa última parte aqui, que ela às vezes é um pouco mais complexa de entender, mas veja bem, eu tenho lá exatamente o valor aplicado do valor que eu vou pegar de crédito, né? O que o sistema raciocina? Bom, vou deixar esse dinheiro aplicado e vou pagando o consórcio. Chegou no final, sobrou dinheiro? Pô, melhor deixar aplicado. Faltou dinheiro? Melhor comprar à vista. Assim, só para concluir toda essa explicação, repara o seguinte, ó, posso comparar um consórcio com uma tabela saque, um consórcio com uma tabela price, uma saque com price, duas saques, dois consórcios. Posso tratar essa questão de financiamentos que eu vou pagar durante um tempo, dois. Por exemplo, eu tenho já uma tabela saque, compensa eu quitar a tabela saque com um consórcio? Consigo analisar, porque durante um tempo vou pagar os dois ao mesmo tempo. Consigo colocar aqui e analisar. Tá? É melhor comprar à vista ou é melhor fazer o consórcio? É melhor fazer a tabela saque? Consigo fazer. Mas assim, pessoal, fora isso, assim, só para vocês entenderem, só para eu finalizar aqui, é assim, ó, esse módulo aqui de consórcio, ele faz parte de um bloco maior, tá? Então, assim, essa ferramenta, ela deixa você analisar o cliente 360 graus. Então, você consegue entregar um relatório completo para ele, ó. Você consegue desenhar os sonhos, documentar os sonhos dele, ó. Quero fazer viagens a cada 2 anos, trocar de carro, comprar um apartamento, fazer blindagem patrimonial. Você consegue botar a fotinha dele, ó. Olha que legal. Você consegue dar uma visão patrimonial do que ele já tem, previsão de receitas ao longo do tempo, previsão de despesas, se ele tem capacidade de poupança ou não, o que ele precisa fazer para ter independência financeira. Tá tudo num lugar só. Você consegue realmente olhar para o cliente 360 graus, tratar o financiamento, tratar a independência financeira, tratar o seguro. O sistema calcula seguro temporário, calcula seguros vitalícios. Você consegue colocar páginas de conceitos. Essa página aqui não é do sistema. Eu incluí no meu usuário.
não consigo entregar um relatório se eu uso determinados gráficos ou textos para fazer a explicação, consigo botar ele tudo num relatório só, né? O sistema já calcula os seguros temporários, seguros vitalícios, tem uma parte toda para quem trabalha muito com a questão de proteção patrimonial. Tem uma parte que toda voltada para a proteção patrimonial, ó, você consegue desenhar a estrutura familiar, consegue importar a cotação da seguradora, ó. O sistema já plota esse gráfico só tem na cotação da MAG, aqui tem em todas as seguradoras automaticamente. Consegue até tratar a objeção, é melhor aplicar o prêmio ou contratar o capital. Tem todas essas facilidades, tá? E uma coisa fundamental é a questão do white label, que realmente você consegue botar sua logo, as imagens que você acha que tem mais a ver com o cliente, você pode variar a capa, cliente A, eu vou mandar a capa 1, por B, eu vou mandar a 2, por C, eu vou mandar a 3, você consegue fazer isso muito fácil, né? Essas imagens de fundo aqui você troca, é bastante flexível. E assim, o feedback que a gente tem, não só na parte de consórcio, nessa parte de comparação, é que os clientes acabam ficando impressionados e isso ajuda no processo de construir confiança, né? Que no final das contas, o que a gente está fazendo aqui não é uma ferramenta para fazer cálculo, é uma ferramenta para construir relação de confiança. Não, era sobre a modalidade de sorteio, né? Não existe um campo ali que eu possa clicar como o cliente não tem, na questão do consórcio, né? O cliente ainda não está capitalizado o suficiente para um lance e ele entrou pensando em sorteio. É só não inserir os dados do lance e deixar zerado, que a plataforma já entende que ele quer ser sorteado, ou esse campo precisaria ser ticado, por exemplo, como os outros? Não, é só não preencher. Só não preencher, realmente. Você vai ter só que colocar, talvez nesse caso, que a contemplação vai ser na última parcela. Tá. E aí você não sabe quando vai ser a contemplação, né? Exatamente. Você vai ter, assim, Aí não tem como como... não, assim, deixar o lance em branco é tranquilo. Não botar a quantidade, em qual parcela vai ser contemplado, aí esse é um campo obrigatório. Mas você pode botar... Aí eu tenho que pôr que é na última parcela, justamente porque... bota na última parcela, exato. Ah, eu posso ir brincando, né, se for no meio Pode ir brincando. Esse é o legal disso daqui, porque isso aqui, você consegue fazer as alterações muito rápido, testar, vai e volta, cria duas, compara uma com a outra, entendeu? Se você for contemplado no meio, for contemplado no final, qual que é a diferença? Certo. Entendeu? Essa parte eu acho bem legal, porque eu acho que amplia as possibilidades para vocês e gastando pouco tempo. Não, perfeito. E esse tipo de relatório que entrega, assim, de verdade, pessoal, impacta o cliente, tá? Se você gastar um tempo cuidando ali do white label, umas capas bonitinhas, uns fundos de página bonitinho, cara, tem impacto. Pessoal, já dando a minha contribuição, eu fiz o treinamento no meio do ano passado e estava em um processo aqui dentro do escritório e acabei de contratar aí essa semana aí a plataforma, que é uma ferramenta fantástica. E eu fiz um comparativo até para ti, Klaus, que eu acho que trabalha na área, meu companheiro de BTG aí, eu sou assessor no BTG. E, cara, eu fiz uma comparação com um cliente private aí, que ele se apaixonou. Era cliente XP, está trazendo tudo para cá. Vale a pena porque tu mostrar isso graficamente e visualmente é muito interessante. Muito, muito bacana mesmo. Eu quero começar a trabalhar com o planejamento em si, mas a parte financeira, a parte ali da parte de assessoria já está valendo a pena todo o investimento aí. Obrigado. Se pudesse um pouquinho, por exemplo, ali naquela parte de relação de aluguel versus consórcio ou versus financiamento, se puder voltar ali um pouquinho, eu quero entender, porque isso é um questionamento que a gente escuta bastante nas mídias e também o pessoal me questiona, aluga ou financia, aluga ou faz um consórcio para poder ter esse imóvel. Ali na comparação de vocês tem a projeção do valor do patrimônio em si, do imóvel em si,
lá no prazo final também, junto, porque querendo ou não, o consórcio, tu comprando imóvel, tu tem um imóvel lá também. Tem essa estimativa lá? Tua colocação é Não, se ele lá vai não fazer sou parte meio. do patrimônio, né? Se ele vai fazer parte do patrimônio mais à frente, né? Isso aí. Aqui não está fazendo isso. Ó, eu entrei aqui na comparação do aluguel. Então, aqui, ó, lancei o consórcio, né? E vim aqui e lancei o aluguel. Mas aqui nesse valor não está somado o patrimônio, tá? Tá. Que eu acho que é isso que você perguntou, né? Isso, é. Porque vou até anotar isso aqui. Se tu tá pagando um consórcio é porque tu vai comprar o imóvel, né? Faz sentido. Isso e esse valor de economia já é só a economia. É só a financeira. Só a financeira. É só a financeira. Mas isso aí acho que é interessante ter a opção de plotar aqui o valor do imóvel. O patrimônio adquirido, né? Interessante. Um pouquinho mais. Ele só está trocando a parcela, o valor da parcela do consórcio pelo valor da. Como é que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz um consórcio, né? Lá pela tela de simulação e incluí aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tem 12 parcelas iniciais, o NCC, vai ter um lance próprio aqui, ó, de 240 e depois a parcela mudou. Normal. Tá. No caso do aluguel, o que eu fiz? Eu simplesmente lancei qual é o valor do aluguel, aí botei 400 meses aqui, poderia botar mais, um pouco menos. Tá. Porque assim, tem um break-even, tá? Não vai ser em 100 meses, ok? E botei um reajuste anual do aluguel. Basicamente, eu lancei isso. Entendi. Tá. Mas não, esse que você falou é interessante. A gente não pensou em, de repente, colocar uma checkbox aqui para você plotar o imóvel aqui, nesse caso. Fazer a conta exata, certo? E é bem simples. É pegar. Eu tenho uma planilha em Excel que eu tenho isso, mas fica muito melhor. Se tu botar o valor do aluguel, o valor de hoje do crédito, eu não sei quanto que tu botou o crédito do consórcio ali, da carta do consórcio, e atualizar pela inflação, praticamente, que mais ou menos é uma ideia. A gente nunca sabe quanto que vai atualizar um imóvel. Sim, pela inflação, sim. Mas atualizar pela inflação para... Eu botei, tá 560 mil de crédito aqui. Seria pegar isso aí e atualizar pelo mesmo prazo, pela inflação, para entender o que agrega lá na frente. A questão do patrimônio é sempre assim, né? A gente pensa na valorização, nunca na desvalorização que ele pode ter, né? Então, assim, é muito difícil. Poxa, o cara fez um viaduto ali do lado, fez um metrô, melhorou pra caramba. Aí, do outro lado, tem um problema de enchentes e tudo mais, pronto, desvaloriza. Valorizar patrimônio é muito difícil, né? Sim, por isso que não dá para saber. Por isso tem que botar uma média, né, do que a gente acha que é muito. Uma das coisas para quem está começando na FinTrack, você já está olhando há mais tempo, Renan, a gente tenta sempre trabalhar com cálculos muito precisos, deixa muito livre, ela é muito democrática para todo mundo, trabalhar uma taxa de juros e sempre é um olhar para frente, não um olhar para trás só, porque, na verdade, quando você está fazendo planejamento, você está olhando para frente, né? Apesar de ter uma rentabilidade alta do passado, você não pode plotar isso para sempre, mas você pode usar um índice inflacionário e um índice também de imposto sobre a aplicação financeira médio. A gente sempre vai trabalhar com a média para poder fazer o cálculo mais preciso. A gente está sempre educando um cliente, que o cliente pensa nas taxas nominais. E ainda tem muito profissional que trabalha com taxa nominal. E isso causa sempre um problema para um cliente no futuro, ou poupar menos dinheiro do que ele precisa para aposentadoria, ou proteger menos ou mais a família dele por conta de trazer os seguros a valor presente, e até na hora de comparar a compra de um bem, como um consórcio versus um financiamento, se você colocar taxas erradas, provavelmente você vai orientar errado o cliente. As contas nossas são perfeitas, mas quem imputa são vocês, e isso é uma liberdade que a gente dá para vocês sempre, tá? E pensando agora, tu estava falando e eu estava pensando junto. Pensando que a gente está considerando só essa correção lá, talvez o valor do imóvel praticamente a trazer a valor presente seja o de hoje mesmo. É assim que eu penso, tá, Renan? Pensei isso aí também, não.
É que eu estava entendendo diferente, estava entendendo que seria a taxa nominal e realmente seria o valor de hoje, seria praticamente. Como a gente sempre trabalha com taxa líquida, a gente sempre pensa o valor de hoje, ou seja, 500 mil de hoje, daqui a 10 anos, se a gente imaginar só o IPCA nele, ele é o valor de hoje. É a moeda se pagando ainda, porque é uma perda de poder de compra a inflação, né? Não é um ganho, né? A gente tem um custo nisso. Mas é isso aí, Renan. Posso falar? Pureza, o que estava programado, nós já concluímos ou ainda tem algum ponto pendente? Não, já concluímos. Acho que o importante falar pessoal, é que aqui tem várias pessoas que já usam, então quem já usa, se tiver alguma dúvida, quiser algum apoio para fazer simulações de consórcio, pode agendar um horário lá com a gente, tranquilo. E o pessoal que ainda não conhece a ferramenta, a gente tem um processo de 21 dias de teste, que não é cobrado nada e não tem nenhum compromisso da pessoa continuar usando a ferramenta. E durante esse período, podem ser dados até 3 treinamentos e vocês podem ter atendimentos individuais para casos reais. Então, porque a ideia é que em 21 dias, se for bem utilizado esse tempo, você já consegue ter resultado real, porque a gente compensa o tempo de aprendizado da ferramenta com o suporte. A gente, por exemplo, dá o treinamento e, os clientes que querem, podem imputar os dados ou a gente imputa junto um caso real, analisa junto, antes de ser apresentado para o cliente final. Isso é bastante interessante porque assim, o grande coisa que isso aqui gera, vocês não viram aqui, que é a reação do cliente. Não tem como mostrar a reação do cliente aqui, mas a grande coisa não tá aqui, vocês não viram hoje. Então, se vocês não experimentarem, vocês não vão entender o que eu estou falando. E o cliente fica impactado. Eu participei de uma reunião com um cliente essa semana, um cliente final, a pedido do nosso usuário, e era um cliente que a gente começou a conversar e no início a pessoa estava um pouco constrangida de falar as coisas e tal. No final, aí a gente foi explicando e foi mostrando e foi fazendo, no final a pessoa não parava de falar. A gente tem histórias, por exemplo, de pessoas que quando você entrega esse tipo de relatório, ela cola na parede. E completando, né, por exemplo, o planejamento, o relatório, no fim, ele é a materialização do plano de vida da pessoa, não só no quesito de acumulação de patrimônio, reservas para aposentadoria, proteção familiar, ou seja, ele começa... Poucas pessoas têm isso em mente, né, de que tem um planejamento, e é isso que a gente tenta fazer. Eu queria aqui, eu sei que o Amandio estava conosco, ainda está conosco aqui. Se você estiver aí, Amandio, e quiser fazer algum comentário, a gente já tinha apresentado uma parte dela para você. Bom, primeiro, obrigado e parabéns pela jornada que vocês estão apresentando como possibilidade para dar suporte ao cliente. Não é nada fácil, porque nem todo cliente é idêntico e tem muitos que são muito analíticos. E nessa a gente pode, eventualmente, abrir mão de fechar negócios. E quando a gente começa a entender o jogo como uma ferramenta tão poderosa como vocês estão colocando, a gente começa a acessar outro nível de cliente. Esse é o ponto. Porque vender consórcio, a gente pode vender. Eu sempre vendi de uma forma assim, bastante sentimental, sobre o produto, sobre a realização, sobre sentir o cheiro do banco de couro, sobre você acessar a sua casa e poder dizer para sua família, vamos entrar no nosso desfrute que chegou a hora. Então tem uma parte que é emocional, que eu uso muito, mas sem dúvida alguma a gente acessa outros patamares de negócio e de performance da nossa pretensão com ferramentas como esta. Então essa ferramenta, inclusive, ela conversa muito com outras que também estão permeando o mercado, né? A gente também está desenvolvendo aí uma paralela desse trabalho que vocês apresentaram aqui, e eu entendo que as coisas se conversam muito bem. Não necessariamente a gente pode estar focado e linkado numa ferramenta, mas a nossa mente começa a trabalhar num campo de uma evolução até onde a gente pode chegar. E também a fala do Alexandre eu acho que é incrível, e eu sou muito emocional, né? Não dá para medir. Para que o sujeito sente aquela segurança para tomar decisão e efetivamente você está aniquilando uma parte do que você poderia expandir em negócios, né? Parabéns, vocês estão dando uma contribuição incrível para o mercado, em especial para o corretor de seguros, que precisa acessar o seu cliente e entregar um negócio robusto, né?
Então, a gente está alcançando através aí dessa solução. Parabéns, estou feliz pela reunião, pela audiência que vocês tiveram. Eu acho que isso também é muito legal, perceber que as pessoas estão realmente muito interessadas. Então, vocês estão dando uma jogada de mestre, né? Então, Legal, é isso. Amânio. Obrigado pela bem isso. oportunidade, viu, gente? Sucesso. É bem isso que você coloca, Amânio. Quando tem alguém fazendo um trabalho errado para o cliente pega uma ojeriza do produto. Isso acontece com consórcio, com investimentos, com seguros, porque alguém vendeu de forma errada. E isso se alastra muito mais como coisa ruim do que a parte do cara que tem um grande prazer. E a gente, desde o momento da criação da Fintrax, eu falei isso no começo, a gente não vai, você, não vamos chegar em todos os clientes, né? Mas quando a gente faz uma ferramenta que lhe permite atender melhor o cliente e ele estar satisfeito, isso melhora o mercado como um todo. E melhora a sociedade, né? Porque tem realmente gente adquirindo patrimônio que quer adquirir. Você falou de níveis que a gente anda maior, já não é mais emocional, é financeiro. Aqueles grandes investidores que compram para realmente fazer dinheiro. Ele não tem o emocional que você falou, que é, poxa, vou ter a minha casa própria, enfim, né? Mas esse espectro é grande, ou seja, a gente, como a gente sempre fala, né? A gente vende de maneira emocional, mas dimensiona e paga de maneira racional. E aí é isso que a gente tenta entregar aqui. Olha só, se podia completar, mas é assim, embora eu venda da parte emocional, a experiência que ele tem só vai melhorar na jornada. Porque eu tenho a mesma satisfação de fazer uma venda e gerar uma boa experiência, como dizer, não é para você. Para. Ou você entende que isso tem um fluxo e você tem que pagar o preço do pedágio, que não é agora. O que me chega de gente pedindo para eu falar algo, que se eu falar eu vendo, e ele é um a mais que vai falar mal do consórcio, do que seja, que independente do que venha a adquirir, se é uma experiência ali que não se sustenta, a gente só está fazendo um desserviço dentro de uma proposta de trabalho. Então, quantas vezes não fecho o negócio e fico satisfeito, falando, salvei mais um de dar uma trombada. Então, para a gente chegar a esse ponto de salvar alguém, a gente também precisa entender muito bem do que está falando. Então, a ferramenta, por mais que a gente tenha boa intenção, a gente precisa ter muito conhecimento também para poder jogar essa situação para o cliente. Estamos alinhados e é muito bom ver pessoas com o valor que vocês têm produzindo algo tão bacana. Obrigado. Obrigado, Amandio. Valeu, sucesso sempre. Você me permite, Alexandre, e todos vocês aí. Então, assim, existe a ferramenta, mas a conexão com o fornecedor é assunto de cada um de nós. Sim. Exato. Não existe, Amandio, como assessoria ou algum tipo de plataforma. Puramente conhecimento de tecnologia, treinamento e capacitação. Óbvio que a gente vai acabar falando de produto, a gente vai acabar falando de estratégia, mas não existe nenhum tipo de conexão com as operadoras ou seguradoras, tá? Legal. Aí quando a gente comenta, tenho aqui testando a Itaú, quantas bandeiras você já tem para fazer esse nível de comparação? Que é Itaú, CNP, Embracon, Porto Seguro e Mafre. Amanda, só para você entender como é que a gente faz, tá? A gente vai incluindo conforme os clientes nos demandam. A gente não está fazendo de prateleira. Eu tenho um cliente aqui que precisa a DMCOM. A gente vai focar em DMCOM. Então, aquilo que está ali está baseado nos clientes que já nos usam e nós priorizamos para eles. Aqui a gente costuma dizer que o cliente nosso manda mais que nós mesmos. Porque tem uma questão aí que depois também, lógico, é a parte técnica de quem está operando a ferramenta, porque a hora que eu falo assim, não, mas Itaú, o Porto Seguro é melhor. Tá bom, ela é melhor, só que ela não faz a operação que eu preciso. Exato. Então também vai ter que saber trançar essa rede, né? Quanta coisa já foi feita. E é como o JP falou, todo dia vai ter coisa para fazer, mas o que já está pronto, meu Deus, maravilhoso. Valeu, gente. Bom dia a todos aí, excelente trabalho, sucesso sempre. Obrigado, Amandi. Precisando, fale com a gente também. Se tiver alguma ideia, a gente está sempre querendo e aqui. Confia muito na tua dica, tá? Bom, gente, já tem gente se cadastrando. Juliana está aqui, que é nossa comercial também. E aí, olha, a gente já está trocando mensagem com vocês, tá? Então, obrigado pela audiência, obrigado pelo bate-papo.
Fábio, quer colocar alguma coisa a mais? A gente pode ir fechando, vai fazendo um Não, brainstorm. perfeito, Jota. Eu acho que a gente pode liberar as pessoas que já assistiram e entenderam como funciona. Se outros usuários que utilizam a parte de proteção, acumulação, que usam o nosso CRM, né, quiserem continuar, a gente pode usar esses próximos minutos aqui para bater um papo. Caso contrário, Grupo Superação Total Consórcio, Grupo Superação Total, Superação demais ramos, a gente está ali presente em todos. Meus contatos, JP e Pureza também estão aí disponíveis no grupo, a gente está à disposição e só agradecer mesmo. Gratidão pela audiência.